Sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje quem está pilotando o fogão sou eu. Vamos dar uma folga para Dona Emily, que ela vem cozinhando para a gente já há bastante tempo. Vamos fazer nós hoje uma comidinha gostosa. Para mim tem sabor de infância, aquela comida afetiva, né? Vamos fazer o goulash. O goulash, na verdade, é um prato húngaro. A origem dele é húngara. Isso acabou se disseminando por toda a Europa, né? A Europa é um lugar muito frio no inverno, e o goulash é um prato quente, um prato gostoso para você fazer no inverno. Eu sou suspeito, eu como goulash no verão também, não tem problema nenhum com isso. Mas no inverno é mais bacana porque ele faz muita páprica, né? Então a páprica e o pimentão são a base desse prato ali da carne. Então, assim como o nosso arroz carreteiro, que era um prato feito para quem estava viajando, precisava de sustância que fosse o dia inteiro, não tinha como ficar parando para ficar comendo, etc., fazer lanchinho, né? Não tinha como. Então era uma refeição por dia e tinha que ser a refeição, né? Tinha que sustentar o caboclo o dia inteiro. Então o goulash começou, nasceu disso daí. E hoje o goulash tem receita de goulash hoje de tudo quanto é jeito, tipo e espécie. O pessoal coloca batata, coloca cenoura, coloca legumes dentro. Mas eu vou fazer um goulash básico, um goulash de verdade, que é carne, páprica, pimentão e cebola. Praticamente é isso. Tá? Então é uma carne muito gostosa. Isso para os dias de frio fica delicioso. Fazer com macarrão. Os alemães gostam muito de fazer o spätzle, que é um macarrão típico alemão. Mas hoje nós vamos fazer aqui com pappardelle. Vamos então para os ingredientes do nosso goulash. Eu estou usando aqui 500 gramas de carne. Aqui eu estou usando patinho. Na verdade eu fui no mercado e está difícil de achar colchão duro. Mas eu dou preferência para fazer o colchão com colchão duro, porque ele tem mais gordura entremeada, fica uma carne mais gostosa. Mas eu vou usar o patinho aqui, tranquilo. Tá? Se você está usando a carne congelada ou resfriada, lembra de tirar antes da geladeira para ele não formar muita água. Tá? Vou usando também um pimentão vermelho em pedaços grosseiramente cortados aqui, não tem muito problema. Cebola também, estou usando 2 cebolas médias, tá? Você pode usar uma cebola grande também, mas eu dou preferência para as cebolas médias, que ela tem mais sabor. Então estou usando 2 cebolas, sal, 3 dentinhos de alho picados, vão 3 colheres de sopa rasas de páprica doce. Aí fica a teu gosto. Eu prefiro usar a páprica doce porque ela não vai roubar tanto o sabor da carne. Tá? Se você colocar defumada, vai ficar aquele gostão de fumaça. Se você botar picante, também vai dar uma roubadinha. Aí vai do teu gosto. Eu prefiro usar a páprica doce quando eu estou fazendo o goulash. 2 latas de tomate pelado, pimenta, né, e sal a gosto. Basicamente é isso. Muito simples. Tá? O primeiro passo que a gente vai fazer, né, é esquentar a nossa panela, que a gente vai selar essa carne. Não coloca a carne toda de uma vez na panela, porque a gente não quer que ela forme muita água. Então a gente vai esquentar essa panela, vamos colocar um pouquinho de azeite e vamos dourar essa carne para que ela fique bem seladinha, tá bom? A gente já volta. Não sei se está dando para vocês verem aí, o azeite já está soltando uma fumacinha. Então está na hora da gente começar a colocar a carne. Tá? Como eu falei, não coloque a carne inteira, vá colocando aos poucos, tá? Porque a gente quer que ela cesse. A gente não quer fazer água nessa carne. Então enche o fundo da panela e aí a gente vai tirar a carne. E vamos colocar o outro lote de carne também, tá certo? Aí, da mesma maneira. Agora vamos esperar ela selar direitinho e eu vou mostrar para vocês como é que eu quero que fique, tá bom? Primeiro lote já está pronto. E o que a gente quer fazer é que ela faça esse queimadinho no fundo da panela, ó. Bem douradinha, e é assim que a gente quer. Então vamos revelar essa carne e vamos colocar o outro lote aí. A gente já vê o fundinho da panela que eu quero. Vamos colocar um pouquinho mais de azeite.
E vamos fazer o segundo lote da carne aqui. Outra coisa importante, você não colocar toda a carne de uma vez, é para não, como a carne está fria, a gente não quer que caia a temperatura da panela. Aí isso vai ajudar a selar essa carne. A carne já está quase pronta. E esse fundinho que faz disso daqui é toda a diferença do sabor assim. Nossa, isso aqui é um néctar, meu Deus, maravilhoso. Carne pronta, vamos reservar agora esse lote aqui. Vamos baixar um pouquinho o fogo, deixar em fogo médio, e vamos colocar já as cebolas. Cebola também cortada grosseiramente, tá? Não tem problema nenhum, que isso daqui vai ficar na pressão 1 hora, então ela vai desaparecer. Colocando cebola, vamos dar uma mexidinha, deixar ela soltar um pouquinho de água. E daí já vamos entrar com o alho e com os pimentões também. Ah, é pena que o YouTube não tem cheiro, né? Que olha, que cheirinho gostoso que tá subindo isso daqui. Já tá dando fome. Bom, eu já tava com fome desde tudo isso, né? Enfim, faz parte. Vou botar o alho. E os pimentões. Agora vamos esperar aqui uns 2 minutinhos para que ele comece a soltar esse fundo aqui. Ele vai soltar a água e vai começar a soltar esse fundo. Vai misturar tudo. Vai ficar uma delícia, gente. Se tiver com dificuldade de soltar o fundo, tá? Se não estiver fazendo muita água, você pode botar um pouquinho d'água também, ajuda a soltar todo esse fundo aqui da panela. Gente, fica realmente maravilhoso isso. Se você está gostando das nossas receitas, por favor, considere deixar um like, dar uma curtida no canal, assina aí, se inscreve. Para a gente é super importante, para você não custa nada, né? E além do que, você toda semana vai receber uma receitinha nova lá na tua timeline. Então, por favor, deixa o like, curta, se inscreva, compartilhe com seus amigos, com a família, seu cunhado, sua cunhada, seu irmão, sua mãe. Avisa lá o pessoal que sempre vai ter, toda semana, uma receitinha fácil, gostosa, para a gente fazer aqui, juntos. Isso é que é mais legal. Isso é uma coisa bacana do YouTube, né? Que hoje em dia você tem essa liberdade de você, dentro da sua casa, fazer uma gravação, uma coisa e mostrar para o mundo inteiro, né? Uma coisa gostosa, que às vezes as pessoas não conhecem, né? Uma receita, alguma coisa. Então é muito bacana isso. E eu sou muito grato, eu e a Emily somos muito gratos a vocês. Né? Hoje nós passamos de 8.000 inscritos no nosso canal. Então gostaria muito de deixar o nosso muito obrigado a todos vocês que se inscreveram, que curtem com a gente aqui, deixem seus comentários. É muito comentário bacana. Outro dia teve, né, mozão? Outro dia teve um que botou um poema, né, pra gente. Foi muito bacana. Uma surpresa muito grande, muito legal. Então muito obrigado a vocês todos por curtirem o nosso canal. A gente já volta. Vocês repararam que eu ainda não botei sal, pimenta, nada, né? Só vou botar depois quando acrescentar a carne, tá bom? Já está quase na hora da gente botar a carne. Desculpa o fungado, mas é que curitibano sem limite, meu amigo, não é curitibano de verdade. Então, fogo, faz parte. Então vamos voltar à nossa carne agora. Olha esse suquinho que ela faz aqui. Meu Deus, isso aqui é bom demais. Vamos dar mais uma mexida.
Vamos adicionar a páprica. Não se assuste, é bastante páprica, tá? Isso vai dar uma cor, uma textura para esse prato fantástico. Vamos botar. Eu estou usando aqui uma colher de sopa de sal, mas eu acho que eu não vou colocar tudo, não. Vou botar aqui 3/4 colher de sopa. Um pouquinho de pimenta. Um pouquinho bastante, né? Aí. Mais uma mexidinha. Hoje a gente tem uma facilidade muito grande. Você já encontra tomate. Ê, Luna. Deixa eu gravar aqui. A comida já vem. Hoje você tem uma facilidade muito grande de encontrar vários produtos praticamente prontos no mercado. Um deles é um tomate pelado. É uma coisinha chata de fazer e tal. Ou seja, mas vão 2 latas de tomate pelado. Mais uma mexidinha. Não precisa se preocupar, pode deixar ele inteiro, não precisa picar o tomate, nada. Tudo aqui vai virar um caldo aqui maravilhoso. E agora vamos colocar meio litro d'água. Não tem problema botar um pouco mais de água, geralmente 300 ml, vamos botar uns 400 ml aqui. Porque isso daqui, se o caldo ficar muito líquido, depois a gente deixa reduzindo. É mais fácil de regular, tá bom? Então vamos fechar a panela. E quando começar a chiar, a gente abaixa o fogo. E daí deixa cozinhando por 1 hora mais ou menos. A gente dá uma olhada lá nos 45, 50 minutos, mas geralmente é 1 hora que vai, tá bom? E a gente já volta. Não esquece de ir, se a tua panela for dessa igual a minha aqui, tá? Então ela tem essa regulagem, não esquece de deixar no 2, tá bom? A gente já volta. Tchau, tchau. Muito bem, gente, deu 45 minutos, quase 50 minutos, então vamos tirar o vapor, tá? Vamos apagar o fogo aqui, desligar o fogo. E vamos tirar o vapor. Não se assuste, tá? Vai sair uma vaporizada danada aqui. Agora, tirando aos poucos. Deixa eu ver se vai tirando aos poucos, tá? E aí vamos ver como é que ela ficou. Uau! Enquanto isso, a gente já está cozinhando o macarrão também. É o nosso pappardelle. Vai ficar uma delícia, galera. Olha isso, gente. Dá para dar uma reduzidinha um pouquinho mais. Vamos deixar cozinhando aqui mais um pouquinho para reduzir aqui esse caldo. E eu já mostro para vocês como é que ficou. Ó, gente, passou mais 10 minutinhos aqui, ó. Já deu uma reduzida boa. Eu não gosto do goulash muito grosso, muito seco. Eu prefiro ele mais molhadinho, assim. Cara, olha, isso aqui, garanto a vocês, está uma delícia. O macarrão já está pronto. Vamos servir? Olha só isso, gente. Que delícia. Isso aqui é dos deuses, gente. Vamos provar então essa delícia? Cheiro, gente. Nossa, não é porque eu fiz não, mas tá bom isso aqui, viu? Nossa, a carne tá desmanchando.
Façam em casa, vocês não vão se arrepender. Que delícia. Espero vocês na próxima. Agora eu vou comer.